Essas explosões mataram pelo menos 20 pessoas e feriram dezenas perto de um cemitério lá no Irã. Na hora estava sendo realizada uma cerimônia para marcar a morte do principal comandante do país em um ataque de drone que foi realizado pelos Estados Unidos. Foi o que informaram as autoridades iranianas nesta quarta-feira. Quem está aqui para me trazer mais detalhes dessa história é o Fabrício Unaisky. Feliz Ano Novo, Fafá, seja bem-vindo. Me conta. Feliz Ano Novo, Paulo, todos aqui do Morning, pessoal que nos acompanha. A informação que acaba de chegar, confirmada pela agência estatal de notícias do Irã, a IRNA, é que 20 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas na cidade de Kerman, onde estava sendo realizada ali uma espécie de peregrinação em direção ao túmulo do general, do comandante militar Qassem Soleimani, que morreu em 2020 nesse ataque que você mencionou, Paulo, orquestrado por forças dos Estados Unidos, pelo exército dos Estados Unidos, há exatamente 4 anos. Agora, isso foi em janeiro de 2020. Essas pessoas estavam ali, quem nos acompanha por imagens agora pode ver imagens que chegaram da agência estatal iraniana, mostram essa multidão de pessoas que se dirigia ali em direção ao cemitério, muita gente. A primeira explosão registrada ali a cerca de 700 metros do túmulo de Qassem Soleimani e a segunda explosão a cerca de 1 quilômetro do túmulo. Segundo as autoridades locais, o governador ali da província de Kerman já falou que se trata sim de um atentado de terrorismo. A gente lembra então que o Soleimani morreu em 2020, um ataque aéreo com drones realizado pelos Estados Unidos ainda à época do presidente Donald Trump no aeroporto internacional de Bagdá, lá no Iraque, país vizinho ao Irã. E há um ponto importante aí, a importância do Soleimani, e até por isso que a gente fala dessa peregrinação em direção ao túmulo dele. Ele era considerado, até a morte dele, obviamente, o número 2 do Irã, atrás apenas do líder supremo do país, que é o Ali Khamenei. Ele era uma pessoa vista ali com muito poder, muita influência dentro do país. A gente sabe, sempre que fala do Irã, trata-se de uma potência bélica, uma potência militar. A gente tem tratado disso aqui agora em virtude do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, claro. Não se sabe se tem relação com isso ainda, mas é uma região onde a gente tem aí uma certa atenção. Então a informação que a gente tem de momento é essa, informações que acabaram de chegar, são 20 mortos, 50 feridos pelo menos, esse número que possivelmente deve aumentar, já que foram 2 explosões muito fortes em um local que estava repleto de pessoas, uma multidão de pessoas que realizavam essa espécie aí de peregrinação em direção ao túmulo de Qassem Khamenei. Impressionante, Fabrício. Coloca as imagens para mim, Lari, de novo, tela cheia aqui para a gente. Para você que está no rádio, nos acompanhando, tem muita gente saindo correndo de um cemitério lá do Irã, a cerca de 700 metros do túmulo, que é esse túmulo desse líder que o Fabrício trouxe todos os detalhes aqui, o segundo maior influente ali da política iraniana. Estão dizendo que foi um atentado terrorista, mas até o momento, não é, Fabrício? Ninguém assumiu a autoria. Exatamente. Então nós estamos aguardando justamente para verificar o que serão os desdobramentos dessa história. Para você que está no rádio, uma rápida pausa, são 10 horas e 23 minutos. E olha, é impressionante, hein? Agora, se a gente for analisar, o Soleimani, eu me lembro, na época, a operação foi realizada pelo governo de Donald Trump, né? Aliás, foi uma das coisas que Trump mais disse que tinha orgulho de ter feito, foi essa operação, não é, Fabrício? Pois é, há essa rivalidade muito grande entre Estados Unidos e Irã, como a gente tem destacado aqui, em meio ao conflito de Israel e Hamas, há toda uma força iraniana contra os Estados Unidos, contra Israel e, portanto, como já era de se esperar, uma reação americana, e isso foi levado mais a ferro e fogo durante o governo de Donald Trump, com uma política um pouco mais forte de combates ali na região. Claro que já ao final do governo Trump, a gente recorda que houve uma política de retirada de militares dessa região do planeta, ali do Oriente Médio. A gente lembra também do Afeganistão, onde as tropas americanas já estavam se retirando, e aí, logo após a retirada, já em 2021, houve a tomada de poder pelo Talibã, já era algo programado, a saída das tropas americanas. Então, há toda uma política americana muito especial nessa região, e justamente, esse ataque, como a gente tem destaque, como eu acabei de falar aqui, e você relembrou, Paulo, foi no Iraque. O Soleimani estava no Iraque, no aeroporto internacional de Bagdá, e quando a gente lembra até mesmo do conflito Israel-Hamas,
houve ataques já aéreos realizados no território iraquiano e também no território da Síria contra bases das guardas revolucionárias do Irã. O Irã tem várias bases espalhadas para aquela região, ele tem uma influência grande naquela região. Quando a gente fala de Hamas, fala de Hezbollah, a gente fala do apoio do Irã e, inclusive, é importante destacar, nesta madrugada morreu o número 2 do Hamas lá no Líbano, na capital Beirute. Um ataque aéreo israelense com drones. Israel, aliás, ainda não chegou a assumir a autoria, mas também não desmentiu, não falou que não foram eles. Disse que foi ali um ataque muito preciso no sul da capital Beirute, lá no Líbano, onde morreu o número 2 do Hamas. É até o momento, desde o início do conflito entre Hamas e Israel, o militar de mais alta patente do Hamas morto nessa guerra. Então, a gente pode esperar, Paulo, desdobramentos a partir daí. Não há como indicar que este ataque específico esteja relacionado. A gente vai aguardar, claro, novidades. Quero ver o posicionamento de Joe Biden em relação a isso. Com certeza, a gente aguarda a Casa Branca. Por enquanto não há nenhuma notícia vindo da Casa Branca. Outros líderes internacionais também não se posicionaram. Quando a gente fala desse ataque envolvendo lá na capital Beirute, no Líbano, nessa madrugada, o apelo da comunidade internacional é para evitar um espalhamento do conflito, é para evitar que esse conflito entre Israel e Hamas, que estava focalizado na faixa de Gaza, acabe chegando a outros países. A gente já destacou, a fronteira entre Israel e Líbano era vista por analistas, mesmo pelo exército de Israel, como um possível segundo fronte de batalha. Mas Beirute, a capital libanesa, ela já está muito mais dentro do território libanês. Ela já está ali a 100 quilômetros à frente da fronteira com Israel. Ou seja, um conflito que passa a entrar mais fundo nesse território libanês, que é visto até como uma democracia frágil, porque é um país que ele é controlado em diversas áreas pelo Hezbollah, mas que é uma democracia ali no Oriente Médio. Gente, são 10 horas e 27 minutos desta quarta-feira. Vocês estão tendo aqui o testemunho do que é a construção de uma notícia ao vivo. Eu, Fabrício, vocês, o nosso time todo mobilizado para tentar entender o que aconteceu lá no Irã. A informação que a gente tem é que explosões, infelizmente, deixaram ao menos 20 mortos agora. Tem uma repercussão política muito forte, porque havia uma homenagem sendo feita a um dos maiores líderes do Irã, que é o general Soleimani, que foi morto, inclusive, em 2016, não foi, Fabrício? 2020, pelo governo de Donald Trump. Ou seja, tem uma geopolítica internacional envolvida e isso pode ter muitas consequências. A gente está te trazendo informações ao vivo daqui. Eu vou receber agora quem nos acompanha pelo rádio para que todos possam estar na mesma página. São 10 horas e 28 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, tem bomba que a gente está trazendo aqui direto do Irã, gente. Uma explosão acaba de acontecer a pelo menos 700 metros, é isso, né? 700 metros, muito próximo do local ali onde está enterrado o general Soleimani, um general muito influente da política iraniana. O Irã está dizendo que isso foi um atentado terrorista, não há ainda definição de quem foi o autor dessa história. A gente está com a equipe toda mobilizada aqui para te trazer a informação. Nosso departamento internacional aqui da Jovem Pan está trabalhando aqui para que você possa entender junto com a gente aqui, construção da notícia ao vivo nesta quarta-feira. Pepe, quais as consequências disso, hein? Essa é a grande questão, né? Não dá para a gente não ficar apreensivo. Até porque, na guerra Israel e Hamas, a gente ficou o tempo inteiro preocupado com a difusão do conflito, né? Com a regionalização do conflito. E o Irã tem uma proximidade muito grande com Hamas. E tem uma proximidade muito grande também com Hezbollah. Então, um atentado desse, por exemplo, aconteceu no Irã, se, por exemplo, for identificado como vindo do Ocidente ou vindo de um grupo ligado a Israel, tem o condão de multiplicar o conflito, né? E o Irã é uma potência nuclear, não é? Ou seja, não dá para a gente não ficar apreensivo. Então a gente tem que esperar realmente para ver o desenrolar dessa história. Mas, infelizmente, é mais um atentado que a gente está vendo na região que pode repercutir e criar uma situação muito pior do que a guerra Israel e Hamas. Tem o poder, sim, de multiplicar e de regionalizar o conflito. Agora, é impressionante a consequência que isso pode ter, né? Porque o PP trouxe uma informação que eu acho a mais importante de todas, Diegão. Irã é um país que não pode brincar. Não pode brincar, porque os caras são muito poderosos. Exatamente, Paulinho. E, enfim, como o PP disse aqui de forma brilhante, se isso se converter
para regionalização desse conflito, nós temos o final dessa guerra lá no Oriente Médio praticamente num horizonte infinito, num horizonte que nós não conseguimos enxergar, porque o grande conflito por trás de Israel e Hamas é a guerra de procuração travada entre Estados Unidos e Irã. Então, como o PP disse, se por acaso for identificado que a razão desse atentado está ligada aos Estados Unidos, está ligada ao Ocidente, certamente nós não teremos mais o fim dessa guerra num espaço de tempo tão próximo. Gente, olha só, subiu de 20 para 70 mortos. Informação que eu te trago ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. 73 mortos. 73. Exatamente, Paulo. E a agência estatal do Irã, a IRNA, está falando aqui em pelo menos 170 feridos neste momento, para a gente ver como essa é uma notícia em atualização que acaba de acontecer. Então as informações estão correndo, estão chegando a todo momento, e agora a gente já tem esse número aqui de pelo menos 73 mortos e 170 feridos. O que é que estão dizendo as autoridades? Que possivelmente houve ali alguma espécie de gás lançado, algum tipo de vazamento de gás proposital ligado a um incidente terrorista e que teria então levado a essas duas explosões. O Crescente Vermelho, que é o equivalente na comunidade árabe, ali a comunidade persa também, aquilo que a gente conhece aqui como Cruz Vermelha, está no local atendendo os feridos, mas há muita gente na rua porque era de fato uma grande peregrinação em direção ao cemitério, e aí, portanto, uma dificuldade em retirar as pessoas, retirar esses feridos e levá-los a um hospital. A cidade de Kerman, Paulo, é uma cidade que fica a cerca de 900 quilômetros da capital Teherã, ou seja, é bem distante do centro político financeiro iraniano, e como o PP havia destacado, Diego também, o Irã é um país, uma potência militar das maiores do mundo. A gente está falando aqui do 6º maior exército do mundo, em número total de militares na ativa, também na reserva, e um país com capacidade para desenvolvimento de armamento nuclear. Não é um país, segundo os analistas internacionais, mesmo a avaliação do Pentágono, da comunidade europeia, que tenha neste momento armas nucleares, mas que tenha possibilidade de desenvolver armamentos nucleares. Tem a expertise para isso. Jornalistas que estão cobrindo, né, essa questão do Irã estão lá nesse momento e estão relatando para várias agências internacionais que a situação é de absoluto desespero. Eles estão andando na rua agora e corpos estão espalhados na rua. São cerca de 70 corpos, como bem o Fabrício Naitz, que trouxe aqui a última atualização, saltou de 20 para 73, assim, em coisa de 10 minutos, e a expectativa é que esse número aumente mais ainda, porque as imagens, coloca lá, Ari, para mim, por favor, as imagens da correria, só para vocês terem uma ideia, para você que está no rádio, não está vendo essas imagens, eu vou tentar traduzir o que está acontecendo para vocês. Esse cemitério é um cemitério onde estava localizado o general Soleimani. Ele foi morto há exatos 4 anos. Como o Fabrício bem trouxe aqui, essa morte dele foi muito significativa lá no Irã, porque ela provocou uma onda muito grande de protestos da comunidade islâmica contra os Estados Unidos. A morte dele foi realizada, inclusive, num ataque de drones, onde várias residências também receberam esses ataques, e esses ataques foram promovidos pela Força de Inteligência Americana, não é isso, Fabrício? No ano de 2020, como a gente trouxe aqui há exatos 4 anos. De lá para cá, houve uma certa revolta da comunidade iraniana, porque o Soleimani era um cara muito representativo da política. Ele era o 2º homem mais influente da guarda revolucionária do Irã. E nesse momento havia uma homenagem, que o que vocês estão vendo aqui nas imagens é exatamente isso. Hoje faz exatos 4 anos da morte dele, e um grupo apoiador dele foi ao cemitério para tentar de alguma forma homenageá-lo. Era uma cerimônia simbólica ali, e essas explosões foram registradas a 700 metros do local onde esse grupo de pessoas estava, e obviamente algumas delas foram atingidas, certo? Pois é, a gente fala do Irã, um país extremamente militarizado, então até por isso a figura do Qassem Soleimani é vista com muita força dentro do país. Era o número 2 ali depois do líder supremo Ali Khamenei. Então, no momento, inclusive, que ele foi morto, lá em 2020, ele estava indo encontrar o primeiro-ministro do Iraque. É por isso que ele estava no aeroporto internacional de Bagdá. Mostra como era uma figura muito bem vista dentro da hierarquia do governo iraniano. E, portanto, toda essa peregrinação aqui, muita gente lá na cidade de Kerman, a cerca, novamente, como
a gente destacou, de 800 quilômetros de Teherã, a capital, onde vivem milhões de pessoas. O Irã é um país territorialmente muito grande, uma área ali de muito deserto, mas um país muito grande. E traz toda essa questão envolvendo Estados Unidos, envolvendo geopolítica. Claro, a gente aguarda mais informações nesse momento. Ainda não há confirmação de nenhuma autoridade, nenhum grupo terrorista reivindicou esse ataque, mas as autoridades iranianas estão falando sim em um atentado terrorista, que pode ser até mesmo um atentado interno, embora se respeite muito essa figura do líder supremo, a figura das guardas revolucionárias do Irã, mesmo com todas as séries de protestos que a gente tem visto. E quando a gente fala, Paulo, você destacou, de fato, houve uma onda de manifestações contra os Estados Unidos após a morte do Soleimani lá em 2020, e que a gente tem visto acontecer de novo, principalmente desde o começo do conflito entre Israel e Hamas lá em outubro de 2023, principalmente envolvendo ali as embaixadas de países como os Estados Unidos na capital Teherã, mesmo em Bagdá, lá no Iraque também. Sim. Há uma onda de protestos e, claro, há um sentimento anti-americano muito forte que não é de hoje, não é novidade nessa região. E eu não sei se há algum tipo de correlação, Pepe, mas o vice-líder do Hamas foi morto, se eu não me engano, ontem ou anteontem, né? Ou seja, um homem extremamente forte, o segundo homem mais forte do grupo terrorista Hamas no Líbano, e aí hoje nós temos essas explosões ali no Irã. Pode falar. O que me deixa preocupado, Paulinho, é quando você vê, por exemplo, a guerra Hamas-Israel, você vê que não é uma guerra só focalizada nesses dois entes, vamos colocar assim, não é? A guerra Israel e Hamas gerou uma insegurança internacional. Você vê, por exemplo, a guerra civil do Iêmen se tornar pior. Você vê, por exemplo, a Rússia agravando a guerra contra a Ucrânia. Você vê inclusive, no território latino-americano, né, a Venezuela querendo guerra com a Guiana Francesa. E agora a gente vê o atentado do Irã. Um conflito desse, Israel e Hamas, gerou uma insegurança internacional. Isso para a gente começar a pensar e refletir que a gente tem que começar a buscar a paz global. Eu sei que isso é um sentimento e é uma utopia, mas tem que começar a pensar numa forma de buscar a instrumentalização e o fortalecimento de órgãos multilaterais que consigam lidar melhor com o conflito, porque a gente sabe que a ONU, infelizmente, não está conseguindo responder de forma adequada a todos esses atentados, a todas essas confusões, a todos esses conflitos. E, infelizmente, um conflito desse que começou Israel e Hamas gerou um conflito global, né? O mundo todo está com uma insegurança absurda, aumentou os conflitos e as guerras civis em vários países africanos, ou seja, uma guerra focalizada não é tão focalizada assim, pelo contrário, ela irradia no mundo todo. Então nós temos como cidadão global pensar como a gente consegue construir e reconstruir órgãos multilaterais e a paz no mundo. Tá aí as imagens do cemitério para vocês. Essas são imagens recuperadas, né, Lari? Ou são imagens recuperadas? Recuperadas. Aí, se você puder colocar aquela outra imagem da correria aí para a gente tentar mostrar para a nossa audiência aqui como é que foi exatamente aquele momento que aconteceu essa explosão toda e que as pessoas tentaram de alguma forma se proteger. Juju, quero te ouvir. A gente tem uma situação complicadíssima porque o Hezbollah já avisou que se esse conflito na região de Gaza continuar, ele vai acabar intervindo. E aí agora uma explosão no Irã, que é a maior potência bélica do Oriente Médio em termos de investimento, em termos de homens, inclusive, é bem superior a Israel, por exemplo. Então, se o Irã entrar para a guerra, a gente realmente vai ter esse conflito regionalizado e naturalmente, outras potências vão acabar entrando também. E é uma grande tristeza, né, para essas pessoas que já são tão sofridas. A gente todo dia traz uma notícia diferente, uma mais trágica que a outra, que acontece naquela região, e eu sempre penso no privilégio que é ser brasileiro, né? A gente vive num país que não sofre com tsunamis, que não sofre com terremotos, que não é envolvido nessas guerras. Então é muita incompetência que a gente ainda tenha tanta gente pobre, tanta gente sem esgoto, sabe? A gente vive num paraíso.
Eu quero passar esse recado para as pessoas, porque a gente não pode aceitar viver mais com tanto problema que não deveria sequer existir, porque problemas graves, como uma guerra, como você ter medo de andar na rua e explodir uma bomba do seu lado, imagina essas pessoas, gente. Estavam fazendo uma procissão para fazer homenagem a esse líder que foi assassinado, essas pessoas caminhando com as suas famílias, de repente uma bomba explode, criança morre, corpo voa. Olha, é um caos. É um caos. Então, não sabemos de onde vem, como foi dito aí, ninguém reivindicou a autoria desses ataques, mas mexeu com o Irã, sabe? Que tem condições de reagir, de brigar, de aumentar o tamanho dessa guerra. É uma tragédia. Eu confesso de comentar esse assunto, sabe? Fica muito longe da minha realidade, mas sempre penso sobre isso, no privilégio que é ser brasileira e o quanto a gente não pode aceitar mais as coisas erradas que acontecem no nosso país. Agora, o principal nós já temos, a gente já não tem essas catástrofes, né, naturais, e a gente não tem essa questão territorial tão efervescente como os queridos irmãos aí da região do Oriente Médio têm. Não, é impressionante isso, né, Ju? A gente é um país tão tranquilo, né, que não tem furacão, não tem terremoto, tem uma guerra civil, que a gente sabe que é a guerra de segurança pública, mas, pô, com tudo de bom que o Brasil tem, não é possível mesmo que a gente não consiga resolver isso. Agora, coloca as imagens de novo para mim, porque tem novas imagens da correria que aconteceu agora há pouco lá no Irã. A gente está construindo a notícia com você, meu amigo, minha amiga, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, nesta quarta-feira, hoje dia 3 de janeiro, aconteceram explosões que até o momento registraram ao menos 70 mortos no Irã. E assim, vocês acompanharam a cobertura que a Jovem Pan fez aqui da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Agora, falar de Hamas é uma coisa, falar de Irã, meus amigos, é outra completamente diferente. Nós estamos falando aqui de proporção. O buraco é mais embaixo. Traduzindo para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, o buraco é bem mais embaixo. Porque o poderio militar que o Irã tem é incomparável com qualquer outro país ali do Oriente Médio. Infelizmente, a gente está mexendo num vespeiro, certo? Certo. Só para a gente entender um pouquinho mais o que aconteceu no Líbano envolvendo o Hamas nessa madrugada, Paulo, morreu o Saleh al-Aruri, que é considerado o número 2 do Hamas, atrás apenas do Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas, o grande mentor do Hamas, que a gente tem acompanhado várias manifestações dele desde outubro, quando houve o atentado terrorista lá no território de Israel. Ele foi morto ao lado de seguranças durante um ataque com drones também em Beirute, capital do Líbano. Bom, quem morreu, quem eram esses seguranças também, há ainda uma certa discrepância nas informações que chegam pra gente, porque o Hamas diz o seguinte, que entre os mortos estão 2 chefes das brigadas Al-Qassam, que é o braço militar do Hamas de fato, e outros 4 militantes do grupo que não necessariamente estariam ligados a essa brigada militar. O que o Hezbollah disse? É importante a gente entender a manifestação do Hezbollah, que é diretamente apoiado pelo Irã, que esse ataque contra o Hamas no Líbano não ficaria impune. E aí o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, falou ainda durante a madrugada que esse ataque que aconteceu em Beirute seria uma tentativa de Israel de tentar arrastar o Líbano para o confronto. E aí apelou para que o Hezbollah não realize nenhum tipo de retaliação, para evitar justamente esse espalhamento. Bom, como eu já falei aqui, só retomando, Israel não confirmou a autoria do ataque que matou o número 2 do Hamas nesta madrugada, mas também não negou, diferente de outros casos, como aconteceu naquele evento do hospital, aquele turbilhão de informações, o Hamas falando que Israel explodiu o hospital, o governo israelense foi muito rápido em dizer que não foram responsáveis pelo ataque, e aqui não, aqui eles dizem simplesmente não confirmam nem negam. Bom, voltando a falar especificamente desse caso, a gente até separou uma imagem que chegou, para quem nos acompanha com imagens pela TV, também pela Panflix, que mostra justamente a distância entre os pontos das 2 explosões, Paulo. Essa aqui é uma imagem de satélite, é uma distância de menos de 700 metros, aqui a primeira explosão, justamente aqui para o cantinho da tela, a segunda explosão, ao lado desse cemitério, então, na cidade de Kerman, onde milhares de pessoas
foram nesta manhã, agora já parte da tarde lá no Irã. Eles estão ali a cerca de 5, 6 horas à frente no fuso horário aqui em relação ao horário de Brasília. Agora são 10h45, por lá é final de tarde já. Milhares de pessoas, então, novamente, se dirigiam em direção ao túmulo de Qassem Soleimani para realizar essa peregrinação 4 anos, exatamente 4 anos após a morte do comandante militar iraniano, que era visto ali como uma espécie também de número 2 do país, atrás apenas do líder supremo Ali Khamenei. O que o Pentágono disse à época, que justificou inclusive a operação para a morte do Soleimani? Que ele seria responsável por operações que levaram à morte de centenas de americanos, operações no Iraque e na Síria, onde de fato o Irã possui bases militares das suas guardas revolucionárias. Não é novidade isso, não é nenhuma surpresa essa presença militar do Irã. Isso inclusive foi reforçado desde outubro do ano passado, onde ataques localizados aéreos também com drones, que é a tecnologia utilizada hoje, muito mais a utilização de drones do que necessariamente de caças, aquela guerra como a gente viu na década de 90 no Golfo, por exemplo. Subindo nos caminhões. Hoje em dia é muito mais realizado com drones. Agora, o Fabrício, a nossa preocupação, como sociedade mesmo, isso aí é um fato que aconteceu no Irã, que a gente está trazendo detalhes para vocês, mas está em curso ainda a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, certo? Inclusive no Réveillon, não foram fogos de artifício que apareceram no céu de Israel. Foram várias e várias explosões promovidas pelo Hamas. Ou seja, a tensão, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a tensão, ela continua. Certo, Pepe? Ela continua. Agora, com esse fato, ela aumenta. Há uma potencialização da tensão. Ou seja, por isso que a gente está aqui preocupado, trazendo detalhes para vocês, para entender todo o contexto. Existe um mapa aí geopolítico nessa história. Nada acontece por acaso quando são explosões que ocorrem assim, certo? Ju, você me pediu? Eu pedi, Thiago, só trazer uns dados aqui que eu estou com o computador aberto para as pessoas entenderem sobre o que a gente está falando. O Irã tem o maior contingente militar na ativa do Oriente Médio, né? Reservistas, ele tem 350 mil, ativos 610 mil. O Egito, 479 reservistas, ativos 438 mil. Olha a diferença para Israel. Reservistas, 465 mil, ativos, 196 mil. Então, a gente está falando de uma diferença de mais ou menos 350 mil homens entre Irã e Israel. É uma diferença enorme. E quando a gente fala de investimento também, o Israel tem o segundo maior investimento, só perde para Irã. Aqui em unidades de dólares, não especificou-se milhões, enfim, 44 é o investimento do Irã e Israel 19,4. Então o Irã, ele é um país extremamente preparado para proteger o seu território e para entrar em qualquer disputa. Se o Irã efetivamente entrar, se essa explosão tiver algum tipo de conexão com essa guerra travada entre Hamas e Israel, a guerra tomou outra proporção. Ela realmente tomou outra proporção, porque o Irã vai reagir e ele tem muita força para fazer isso. Esses dados que eu trouxe aqui é exatamente para elucidar sobre o que estamos falando. Muito bem. Gente, são 10h48. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial para você que está no rádio e nós já voltamos. Ô, Júlio, uma dúvida. Por que você chamou o Paulinho de Thiago? Ai, desculpa. Juju, você pode tudo, meu amor. Aqui eu sou até Alexandre, certo? X9, né, meu? X9. Fica quieto, né? Certo? Eu faço tudo errado. Dá um Palumbão, quero te ouvir também, hein? Não, dessa vez eu concordo com o PP, né? Vamos ver a reação. O que nos preocupa é a reação do Irã, né? E como você mesmo falou, né? Agora o buraco é bem mais embaixo, né? E, lamentavelmente, civis que não tem nada a ver com isso vão acabar perdendo a vida. É muito triste, né, Diegão? E pegando um gancho também na fala da Júlia, ela trouxe números interessantes, até para que a gente não faça uma falsa equivalência aí entre o Hamas e o Irã. A proporção é algo descomunal. Nós estamos falando de um país que, segundo informações dos Estados Unidos, tem o poder de construir bombas nucleares, o que para um conflito, para uma região como é o Oriente Médio, que é um barril de pólvora, seria algo terrível com praticamente uma escala mundial. O Irã colocou há um dia um navio de guerra no Mar Vermelho para fazer frente aos porta-aviões norte-americanos, por exemplo. Então, é um dos poucos países do mundo que tem o poder militar
para fazer frente aos Estados Unidos e a outras potências bélicas do mundo. Fala, Pepe. Não, assim, o que demonstra é o seguinte, Paulinho, é que a gente não sabe, infelizmente, quando que vai acabar isso. A gente estava vendo que a guerra Israel e Hamas estava se desenhando para chegar no fim e, infelizmente, agora, né, com mais um conflito no Oriente Médio, a tendência realmente é a tensão aumentar. Eu fico imaginando, por exemplo, Israel agora se reunindo, os generais, a alta liderança militar de Israel, pensando que esse conflito poderia realmente se agravar com a entrada do Irã, por exemplo. Não se sabe. Se o Irã, por exemplo, colocar a culpa em alguém que apoia Israel, por exemplo, mesmo sem ser, não é? Isso pode gerar um tensionamento ainda mais da região e a entrada do Irã na guerra, mesmo com guerra de procuração, dando mais armamento para o Hamas, dando mais armamento para o Hezbollah e por aí vai, né? Ou seja, infelizmente, o que a gente está vendo aí é a prorrogação do conflito da região. Infelizmente, como bem disse a Júlia e o Diego, o Irã é uma potência militar. Apesar do Pentágono, como disse o Fabrício, falar que o Irã não tem arma nuclear, não se sabe. Tem gente que fala que o Irã teria arma nuclear, sim. O Irã seria uma potência nuclear, sim. Inclusive, Pepe, eles aumentaram agora, no final de 2023, a produção de urânio no país. Sim, o que coloca eles mais próximos ainda dessa possibilidade de ter. O mundo não sabe... Os caras estão ligados. Os caras estão ligados. O mundo não sabe o real poder militar do Irã. A verdade é essa. Ninguém dá para saber. E ninguém mexe. Ninguém mexe. Ninguém tem a coragem, na realidade, de mexer, porque sabe o potencial danoso que pode ter. O Donald Trump fez essa operação e até hoje a gente está vendo aí resquícios políticos em relação ao que foi feito no ano de 2020, depois da explosão da casa do Soleimani, que é esse general que a gente está trazendo a história aqui para vocês. Ele foi morto em 2020 depois de um ataque muito bem organizado pela Força de Inteligência Americana via drone, que é o que o Fabrício estava explicando, né? Aquela cena da Guerra Mundial da década de 40, de 30, meu querido Palumbo, você que é dessa época, acabou, meu. Agora é tudo drone. Aquela cena meio Top Gun. Não é? Paulo. Olha só, até complementando o que a Júlia disse, né? O Hamas tem, segundo estimativas, 25 mil membros espalhados ali pela região do Oriente Médio. A população do Irã bate 80 milhões de pessoas. São mais de 600 mil membros na ativa do exército, tornando ele uma força militar muito grande. Até um parâmetro para a gente entender o tamanho da força militar do Irã os Estados Unidos não têm interesse em um conflito direto com esse país, principalmente no território iraniano. Um território muito difícil de avançar, um território de deserto, uma região onde tropas americanas já foram nas últimas décadas e não tiveram muito sucesso, podemos dizer assim. Tiveram perdas significativas e principalmente uma imagem que acabou ficando muito manchada. É um país, novamente... Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Fabrício, são 10 horas e 53 minutos. Para você que chegou agora, a gente continua aqui na repercussão do fato do dia que ocorreu lá no Oriente Médio, no Irã. Explosões que, infelizmente, mataram mais de 70 pessoas. E o Fabrício está trazendo o contexto político, geopolítico dessa história toda, que vai ter desdobramento. Até cometi uma impressão aqui. Falei que eram quase 80 milhões de habitantes no Irã. São quase 90 milhões, até um pouco mais. É um país rico em urânio, é um país com um solo ali que permite justamente essa possibilidade de desenvolvimento de armas nucleares. Então não tem como a gente afirmar com certeza absoluta desse poderio, desse arsenal nuclear do Irã. Mesmo o Pentágono, mesmo as forças europeias ali da OTAN não sabem dizer isso com certeza nesse momento. Agora